Há 2000 anos vivia no país de Israel um homem chamado José e uma mulher chamada Maria. Moravam na cidadezinha de Nazaré, aninhada entre os morros da Galileia. Israel era antigamente a terra dos judeus, mas naquela época estava sob domínio do poderoso Império Romano. Os judeus odiavam os dominadores e almejavam a independência. Alguns tentaram libertar seu país, promovendo levantes contra os romanos, mas os judeus piedosos, como Maria e José, depositavam sua confiança em Deus, que havia de mandar um Salvador para seu povo eleito. Este Salvador devia estabelecer o reino de Deus, um reino de paz e de justiça. José era carpinteiro em Nazaré. Fazia na sua oficina armários e móveis domésticos para o povo, jugos e arados para as fazendas. Além disso, ajudava a construir casas. Todo mundo conhecia José como um homem justo, sempre fiel, cumpridor de seu dever. José era noivo de Maria, com quem deveria casar-se dentro de um ano, quando se celebrariam as festas nupciais, que, segundo o costume, duravam uma semana. Após os festejos, a esposa ia para seu novo lar e iniciar a vida de casada. Mas antes do casamento, Maria teve uma visão pela qual soube que fora escolhida por Deus para ser a mãe do prometido Salvador. Maria alegrou-se porque Deus a abençoara entre todas as mulheres para servi-lo no seu plano grandioso. José ficou perturbado quando percebeu que sua futura esposa estava grávida. Em sonho, Deus lhe revelou que escolhera Maria e a abençoara. Seu filho ia ser homem, o Salvador, enviado para libertar seu povo. José levou então Maria para casa e a recebeu como esposa, vivendo juntos em grande paz. O tempo estava próximo para Maria ganhar seu bebê, quando César Augusto, o grande imperador romano, ordenou que fosse feito o recenseamento de todo o povo naquela parte do seu império. Esta contagem do povo era feita pelos romanos a cada 14 anos, a fim de recolher impostos do povo. Isso descontentou a todos. E ainda mais, havia uma lei que obrigava cada um a ir ao lugar da sua origem para ser registrado pelos romanos. José era da tribo do grande rei Davi, que morou muito tempo no sul. Então Maria devia viajar para Belém, a antiga terra do rei Davi, a 140 quilômetros de Nazaré. O nome Belém significa casa de pão, pelo fato de que nos campos em redor crescia abundantemente o trigo para fazer o pão. A pequena cidade está situada nas colinas a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Dentro de seus muros havia ruas tortas e estreitas e casas caiadas, bem juntinhas, uma à outra, com terraços planos. A cidade recebeu muita gente por causa do pessoal que vinha para o recenseamento. Todas as casas recebiam peregrinos. Encheram-se logo de visitantes, que estendiam suas esteiras por todos os cômodos. José ficou preocupado com Maria, que viajava montada num jumento, porque o tempo de dar à luz estava próximo. Estava ansioso para encontrar um lugar onde ela pudesse descansar. Desceram numa hospedaria, cujo dono era um homem rude, mas de bom coração. "Não há lugar na hospedaria", disse ele, em tom áspero. Depois olhou para Maria. "Ajeitem-se no estábulo, se quiserem. Lá há muita palha seca." Assim José achou abrigo para Maria numa gruta, no fundo da hospedaria, usada como estábulo. E ali Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Seu nome já tinha sido revelado muito tempo antes, no momento da anunciação. Devia ser Jesus, que significa Deus salva. O menino Jesus foi lavado e esfregado com sal para fortificar a pele, como era costume entre os judeus. Em seguida, foi envolvido num pano quadrado e enrolado em faixas para ajudar seus membros a crescerem direito. Prenderam suas mãozinhas ao lado do corpo, de sorte que não podia mover-se.
Assim podia permanecer deitado, ajeitado, seguro e quente na palha limpa de um dos coxos de pedra. Somente os bois e burros amarrados na manjedoura estavam ali para acolher calorosamente o recém-nascido Salvador. Mas logo haveria outros a saudá-lo. Lá longe, nos morros solitários ao redor de Belém, haviam pastores guardando seu precioso rebanho contra os lobos ferozes e as astuciosas raposas do deserto. Os rebanhos, durante a noite, estavam seguros dentro dos muros de pedra do curral. Os pastores deitavam-se na entrada para que nenhum animal selvagem pudesse entrar. Acima deles brilhava o céu azul e claro. Súbito apareceu uma luz resplandecente que encheu o céu com a glória de Deus. E uma voz falou aos apavorados pastores: Não tenham medo, venham trazer-lhes uma notícia de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Vocês o encontrarão deitado numa manjedoura em Belém. Quando a voz sumiu, ouviu-se um som crescente de música celeste, como se a luz brilhante fosse um imenso coro de anjos cantando os louvores de Deus. A música foi diminuindo aos poucos, a luz empalideceu e os pastores encontraram-se sozinhos. Olhavam-se uns aos outros maravilhados. O que significa isto? Perguntou um. Vamos a Belém. Vamos ver, disse um outro. Sim, concordaram todos, vamos a Belém. Fecharam depressa a entrada do curral com uma grade de ramos, encheram com espinheiros e sarças e desceram correndo a ladeira do morro para Belém. Chegando à hospedaria, viram a luz fraca do estábulo. Entraram silenciosamente na ponta dos pés. Ali viram Maria e José e o menino Jesus envolto em panos, deitado numa manjedoura, tal como a voz lhes tinha dito. Maravilhados com tudo o que acontecera, prostraram-se. Os judeus não foram os únicos chamados para saudar o Salvador. Na Pérsia longínqua, havia reis, sacerdotes, astrólogos, chamados magos. Estes sábios estudavam as estrelas que, como eles acreditavam, governavam a terra e dirigiam a vida dos homens. E predizem também o futuro. As estrelas anunciaram quando e onde o rei havia de chegar à terra. Certa noite, viram uma nova estrela muito brilhante no céu. O tempo chegou, a estrela os conduziria ao rei recém-nascido. 3 deles partiram, deixando tudo para segui-lo. Levaram consigo presentes muito preciosos. Montados em seus camelos, caminharam a passos lentos, quilômetros a quilômetros, pelas areias soltas do deserto da Arábia, seguindo o famoso caminho dos mercadores de incenso. A estrela conduziu-os até Jerusalém, e ali perguntaram onde tinha nascido o novo rei. O velho e maldoso rei Herodes ficou angustiado e furioso quando soube dos visitantes que vieram de longe em busca de um novo rei. Mandou chamar os principais sacerdotes dos judeus. Onde deverá nascer o vosso Salvador prometido? Perguntou. Responderam: em Belém, a cidade de Davi. É o que os profetas anunciaram nos escritos. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e disse-lhes: Vocês vão a Belém, procurem o novo rei, recém-nascido. Quando o encontrarem, venham me dizer, para que eu também possa ir adorá-lo. Os magos seguiram a estrela que parou em cima da cidade de Belém. Ali procuraram ansiosamente e assim chegaram finalmente ao término da sua longa jornada. Prostraram-se por terra e adoraram o menino Jesus, oferecendo-lhe seus presentes muito preciosos. O primeiro apresentou ouro, símbolo do rei. O segundo, incenso, resina cara, branca e perfumada, usada para fazer óleo santo. Era símbolo da adoração a Deus e da santidade. O terceiro ofereceu mirra, resina amarela e muito perfumada, usada para ungir os mortos. Era símbolo de sofrimento e de morte. Os reis magos iniciaram a longa viagem de volta, mas por outro caminho,
porque foram avisados em sonhos a se afastarem do fingido herói. Caríssimos irmãos, esse pequeno texto é do bem-aventurado Carlos de Foucauld, o irmão Carlos de Jesus, que, tendo encontrado Jesus na França, tudo deixou, abandonando a função de oficial francês e de intelectual, para ir morar na Terra Santa, servindo de empregado para as Clarissas. Carlos de Foucauld, Charles de Foucauld, ficou apaixonado pelo mistério de um Deus que se faz criança, de um Deus que se faz menino. Esse texto é dele, é das suas obras. E parece que a gente viaja, não é? Parece que a gente se transporta para lá, porque ele tem uma facilidade em colocar as palavras e conduzir o texto de uma maneira que parece uma vereda para nós irmos a Belém de Judá. O irmãozinho Carlos de Jesus, depois de muitos anos com as Clarissas, decidiu que o seu lugar era no deserto. E lá no deserto, ele adorava a infância de Jesus. Nos seus escritos constam que à noite ele gostava de olhar as estrelas, no frio tremendo do deserto do Saara. Ele gostava de imaginar as estrelas como condutoras a Belém. E ele viveu nessa mística do menino Jesus, não como um infantilóide, mas como uma experiência teologal muito grande. Ele vivia a serviço do mistério da encarnação. Ele vivia a serviço do mistério da vinda do Salvador. Se já não é fácil morar no deserto por causa do calor escaldante, o que dizer de morar no deserto por uma opção de mentalizar Jesus, de querer viver o mistério da sua infância? Toda a espiritualidade do irmãozinho Carlos de Jesus está no menino Jesus, no nascimento em Belém, na pobreza de Belém, no despojamento de Belém, na kenosis. Todo o amor do bem-aventurado Carlos de Jesus está no fato de Deus ir ao mundo como criança e ainda pobre. Poderia ter vindo como o rei mais importante da terra e viveu no escondimento da pobreza. Por isso, meus irmãos e irmãs, quanto mais a gente se aproxima da noite de Natal, mais a gente vai avaliando os conteúdos de fé que nós temos no mistério dessa noite. Hoje eu li um texto do bem-aventurado Carlos de Jesus, mas nos basta também as palavras do Evangelho, que anunciam a fidelidade de José, o sim de Maria. Também a adoração dos magos, como diz aqui Carlos de Jesus, se dobraram e ajoelharam e adoraram Jesus, não sendo eles judeus. A vinda desses 3 reis magos da Pérsia é para dizer que a salvação é universal, que Jesus veio para todos e não só para o povo judeu, e não só para a casta de Davi. E nós devemos assim pensar quando pensamos no Evangelho, para todos. A caridade para todos, o amor para todos, o serviço para todos, o ideal missionário para todos. Existe uma estrela hoje no céu da nossa fé, que é o Espírito Santo, que nos conduz cada dia para mais perto de Deus. Existe uma estrela que nos faz como que pastores do rebanho, descendo ladeira abaixo em busca de Belém. Existe uma estrela que paira sobre nós, nos fazendo como que os reis magos, se prostrando até o chão para reconhecer a dignidade do Salvador. Vejam, irmãos, eles não eram judeus, eram da Pérsia. Mas digamos que naquele momento eles foram os afortunados convertidos à pessoa de Jesus. Queiramos ser afortunados convertidos do advento. Nós estamos bem pertinho, né? Estamos galopando com os reis magos. Já já chegaremos a Belém de Judá, mas queiramos ser os afortunados convertidos do menino Jesus. Por que afortunados convertidos? Porque não há riqueza maior do que Deus. E não há riqueza maior do que aceitar aquele que Ele enviou. E não há riqueza maior do que viver na sua mística, abraçar o seu projeto, internalizar os seus valores. Como eu falei aqui outro dia, não é? Jesus ficar nossas atitudes. Então,
A nossa meditação hoje vem nas páginas das obras do bem-aventurado Charles de Foucault, o irmão Carlos de Jesus. Procure na internet quem ele foi, a história dele, você vai ficar encantada. Coloque irmãozinho Carlos de Jesus ou então Charles de Foucault, que se escreve Foucault, com D no final. Vocês verão que extraordinária história de conversão de um homem rico, influente, sábio, que tudo deixou para ser empregado no mosteiro de Clarissas e depois morreu no deserto, foi assassinado por beduínos, né? Foi assassinado por muçulmanos, a quem ele servia com água na sua tenda, leite de cabra, pão feito por ele, para os que passavam, os viajantes do deserto. E numa dessas ele sofreu uma emboscada muçulmana que lhe tirou a vida. Estamos bem perto também de sua canonização. É um santinho admirável. É um outro São Francisco de Assis. Eu tenho uma devoção especial por ele, um carinho grande desde o início da minha vida consagrada. Deus nos abençoe nesse dia. Que paire sobre nós a estrela de Belém. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica. Christus Dominus.